Você já parou para pensar que existe uma coisa capaz de fazer até o Batman sentir medo? E não... Eu não tô falando do Coringa, do Bane ou de qualquer outro vilão. Na verdade, o maior medo do Batman é muito mais profundo do que um inimigo qualquer. E quando você entende isso, você começa a enxergar praticamente todas as histórias dele de um jeito completamente diferente. Porque existe um detalhe que a maioria das pessoas nunca percebeu. Tudo o que o Batman faz, todas as noites que ele passa patrulhando Gotham e todas as decisões que ele toma parecem girar em torno desse único medo. E o mais curioso é que esse medo não ameaça apenas o Bruce Wayne, ele ameaça a própria existência do Batman. Então já aproveita para se inscrever no canal, porque aqui a gente sempre mergulha nesse lado psicológico dos personagens que quase ninguém comenta. Agora presta atenção, porque depois desse vídeo, talvez você nunca mais olhe para o Batman da mesma forma. Se você perguntar para a maioria das pessoas qual é o maior medo do Batman, provavelmente vai ouvir respostas como o Coringa, perder o Robin, morcegos ou até a morte. Mas a verdade é que nenhuma dessas respostas chega perto do problema real. Porque o Batman não é movido pelo medo de morrer. Se fosse, ele jamais faria metade das coisas absurdas que faz todas as noites em Gotham. Ele enfrenta criaturas que podem esmagá-lo com as próprias mãos, encara psicopatas armados até os dentes e desafia seres capazes de destruir planetas. Isso não é comportamento de alguém que teme a morte. Então surge uma pergunta muito mais interessante. O que realmente consegue assustar um homem que escolheu viver em guerra contra o crime? E a resposta está escondida justamente na origem do personagem. Quando Bruce Wayne viu seus pais morrerem naquele beco, ele perdeu muito mais do que uma família. Naquele instante, ele perdeu completamente a sensação de controle sobre o mundo. Pela primeira vez, ele percebeu que pessoas boas podem morrer sem motivo, que o mal nem sempre é punido e que basta um único segundo para uma vida inteira desaparecer. É por isso que Batman nunca foi apenas um herói mascarado. Ele é uma tentativa desesperada de impedir que aquele momento se repita. E é justamente aqui que muita gente interpreta o personagem da forma errada. Porque o Batman nunca deixou aquele beco. Ele apenas passou a carregar o beco consigo para todos os lugares. É por isso que ele desenvolve uma obsessão quase doentia por planejamento. Ele sempre tem um plano B, um plano C e, em alguns casos, até um plano para derrotar seus próprios aliados. Não é porque ele gosta de controlar todo mundo, é porque perder o controle é exatamente aquilo que destruiu sua infância. Quanto mais você analisa as HQs, mais percebe que Bruce não suporta a ideia de ser pego de surpresa novamente. E isso explica comportamentos que, à primeira vista, parecem exagerados. Mas existe uma consequência ainda mais pesada dessa obsessão. Repare como Batman cria regras rígidas para si mesmo. A principal delas é não matar. Muita gente trata esse código apenas como um princípio moral, mas ele também funciona como uma barreira psicológica. Bruce sabe que existe uma linha da qual ele nunca poderá voltar. Se cruzar essa linha, corre o risco de perder aquilo que ainda resta de sua humanidade. E talvez esse seja um dos seus maiores terrores. Perceber que passou tantos anos combatendo monstros que acabou se tornando um deles. Não por acaso, diversas histórias exploram justamente esse medo, mostrando versões alternativas em que Bruce cede à violência e deixa de ser o Batman que conhecemos. Agora pense em outra coisa. Você já reparou como Batman dificilmente trabalha sozinho por muito tempo? Robin, Batgirl, Asa Noturna, Alfred, Lucius, todos entram na vida dele em algum momento. Parece contraditório, já que Bruce vive dizendo que trabalha melhor sozinho. Mas existe um motivo para isso. No fundo, ele precisa dessas pessoas porque elas impedem que ele afunde completamente na própria escuridão. Elas lembram Bruce Wayne de que ainda existe algo pelo qual vale a pena lutar além da guerra contra o crime. E justamente por isso, perder essas pessoas sempre o destrói emocionalmente. Não porque ele seja fraco, mas porque elas representam a última conexão que ele tem com sua humanidade. Talvez seja exatamente por isso que histórias como Morte em Família ou Batman R.I.P. tenham tanto impacto. Elas não machucam o Batman apenas fisicamente. Elas atacam aquilo que realmente importa para ele, sua capacidade de proteger quem ama. E quando isso falha, Bruce sente que fracassou completamente. Não importa quantos criminosos ele tenha derrotado naquela noite. Se uma única pessoa morreu sob sua responsabilidade, para ele isso significa que todo o resto perdeu o sentido. É um peso impossível de carregar para qualquer ser humano, mas Batman insiste em carregá-lo todos os dias.
E existe outro detalhe curioso. O símbolo do morcego nasceu justamente de um medo. Bruce escolheu transformar aquilo que o aterrorizava quando criança em sua maior arma. Isso costuma ser tratado como uma demonstração de coragem, mas existe uma camada ainda mais profunda. Ao vestir a máscara, Bruce tenta convencer a si mesmo de que venceu aquele trauma. Só que a verdade é que ele nunca venceu. Ele apenas aprendeu a conviver com ele. O morcego não representa o fim do medo, representa uma tentativa constante de dominá-lo. E dominar o medo é muito diferente de deixá-lo para trás. É por isso que, em diversas HQs, quando Batman perde o controle emocional, tudo começa a desmoronar. Sua inteligência continua ali, seu treinamento continua ali, seus equipamentos continuam funcionando. Mas basta que seus traumas voltem à superfície para que ele comece a cometer erros que normalmente jamais cometeria. Isso mostra que o verdadeiro campo de batalha do Batman nunca foi Gotham. Sempre foi sua própria mente. E talvez seja justamente essa a maior tragédia do personagem. Ele consegue salvar uma cidade inteira, mas nunca consegue salvar a si mesmo. No fim, o maior medo do Batman não tem nome, rosto ou uniforme. Ele não veste maquiagem como Coringa, não usa veneno como Espantalho e não possui força sobre-humana como o Bane. O maior medo do Batman é voltar a ser aquele garoto indefeso que assistiu ao próprio mundo acabar sem poder fazer absolutamente nada. É perder novamente as pessoas que ama. É descobrir que todo o seu sacrifício não foi suficiente para impedir outra tragédia. É olhar para o espelho e perceber que falhou. E talvez seja exatamente isso que torna o personagem tão fascinante. Porque por trás da capa, dos gadgets e da imagem de homem invencível, existe alguém que luta diariamente contra um inimigo que jamais poderá derrotar completamente: o próprio medo. E quando você entende isso, percebe que todas as histórias do Batman sempre falaram muito menos sobre derrotar criminosos e muito mais sobre um homem tentando vencer um trauma que nunca deixou de existir.